Na paz, amados. Tá, vamos para a nossa lição, então, de número 3. Agora nós vamos falar da nossa lição número 3. O absolutismo ideal avaliado. Nós falamos, terminamos a lição número 2 e agora nós vamos começar nesse tópico de número 3, na lição de número 3, na página de número 79. Aí ele começa dizendo assim, ó: por causa de suas muitas formas e de poucos proponentes identificáveis, a posição absolutista ideal é a mais difícil avaliação. Então, para você avaliar ela é mais difícil, tá? Logo, a maior parte da nossa avaliação terá de concentrar em alguns elementos essenciais em aplicações de conceito. Aí ele diz assim: em primeiro lugar, nós vamos ver alguns aspectos positivos que terão de ser notados. Algumas contribuições positivas do absolutismo ideal, tá? Deixa eu pegar ali que ali fica mais claro, é mais fácil de ler. O absolutismo ideal pode ser recomendado por várias coisas. Presta atenção. É uma tentativa de conservar uma base inabalável para a conduta humana. Procura tratar dos problemas das normas conflitantes. Lembra das normas conflitantes que nós tratamos, acho que no meio da lição de número 1 ali, a gente estava tratando de normas não conflitantes e normas conflitantes. O que é normas conflitantes e normas não conflitantes? Aí vai para aquele absolutismo, para aquele hierarquismo, para aquele situacionismo, tá? O hierarquismo, ele fala o seguinte: eu ajo, tá, de acordo com aquilo que eu já recebi do princípio. Então ele vem uma hierarquia e ele segue aquilo. É uma norma que ela não muda nesse sentido. O situacionista, ele diz o seguinte: ele age de acordo com a situação. Então não existe uma norma geral para ser aplicada, porque é de acordo com a situação. Em alguma situação, eu posso errar nesse sentido? Depende da situação. Então o situacionista, ele leva sempre para essa base. Posso isso dependendo da situação. Então ele vai lá nessas normas conflitantes. Além disso, fazer assim lança muita luz sobre a natureza da culpa, da responsabilidade e do perdão, e especificamente do ponto de vista cristão, finalmente então fornece uma solução sem fazer exceções a normas, tá? Dentro dessas questões, eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo. Alçuíris, qual é o nosso livro de normas? Qual é o nosso livro de normas? Porque você não tem que correr ao livro do fulano, ou ao livro do beltrano, ou ao livro do cicrano, para que você saiba o que você tem que fazer em determinada situação. Porque existe uma grande norma, tá, que foi escrita pelo Senhor Deus, e nessa grande norma, desses 66 livros, desses livros todos compilados, todos escritos, ali você vai encontrar toda a tua resposta, entendeu? Então, como é que eu posso agir nesse determinado assunto? Como é que eu posso fazer nesse determinado assunto? Quando Paulo, ele usa muito isso em relação às igrejas ou às pessoas que ele escreve, a maneira dele colocar as normas, as éticas, em forma de escrita, de maneira que eles não se perdessem, tá? Por exemplo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu quero que você seja exemplo dos fiéis. Aí o Timóteo, exemplo dos fiéis. Como é que eu vou ser exemplo dos fiéis, Paulo? Aí ele diz assim: no trato, na palavra, na fé, no amor e no procedimento. Aí ele diz assim: você precisa aprender a proceder de maneira que quando as pessoas olhem para você, vejam que você tem praticado boas obras. E aí você não vai salvar somente a você, mas também vai salvar os seus ouvintes por causa disso. Então, na verdade, isso é uma norma ética cristã. Isso tem que ser estabelecido. O desejo de gerar muitos absolutos. O próprio fato
de que há certo número de tentativas de preservar absolutos indica pelo menos a necessidade sentida por alguns moralistas de terem uma base firme para fundamentar o interrelacionamento humano. O que é isso? O absolutista ideal deve ser recomendado pelos seus esforços, vãos ou não, no sentido de achar uma base fixa para a sua moralidade ou para a moralidade, visto que nenhum exemplo visto que nenhum exemplo específico foi dado exatamente, então se torna a base de muitos absolutos. Não há necessidade de avaliar os argumentos aqui. Basta notar que a base é a revelação, a pressuposição, a intuição, ou seja, o absolutista ideal corretamente vê a necessidade de manter uma base inabalável para a moralidade. E aí ele diz o seguinte: o problema é demonstrar que as normas éticas que a pessoa usa, seja qual for a origem, realmente são dignas da lealdade inabalável. Este problema torna-se então especialmente agudo, tendo em vista o relacionamento em que estas normas às vezes colidem entre si. Então são as normas conflitantes que a gente tinha visto na outra aula. Aí ele diz o seguinte: alguma luz sobre a natureza da responsabilidade da graça. Presta atenção, lá nós falávamos sobre a misericórdia, aqui nós vamos falar sobre a graça. O último vídeo mandado para vocês, nós falamos sobre a misericórdia e a graça. Então lá eu expliquei, porque já estava falando sobre a misericórdia, e aqui nós estamos falando sobre a graça. Então, deve ser reconhecido que a solução do absolutismo ideal aos dilemas morais torna-se então mais plausível tendo em vista o conceito cristão da graça capacitadora. Mais assim do que por motivos puramente naturalistas. Afinal, falando racionalmente, por que deveria haver qualquer responsabilidade quando não havia capacidade de corresponder? Ou seja, como é que você pode colocar a culpa, né? Como é que você consegue colocar a culpa em alguém, sendo que não tem uma norma para... você é culpado por causa disso. Então tem que ter uma base, que é onde ele escreveu em cima. Você tem que ter uma base para que essa base sirva então de um alicerce, sirva então de uma norma, para que dali em diante você crie a palavra para ser falada. Então ele diz assim o seguinte: falando de um modo racionalista, capacidade de responder. Por alguém que ser condenado, por que alguém deve ser condenado por não fazer aquilo que não podia fazer? Quer dizer, ele não podia fazer aquilo. Aí ele foi condenado porque ele não fez, mas ele não podia fazer. Vai vendo. Aí ele diz assim, falando de um modo racionalista, o fato da responsabilidade pareceria subentender então a capacidade de responder. No entanto, o quadro altera-se, aqui vamos explicar, tá? O quadro altera-se consideravelmente quando uma dimensão sobrenatural é introduzida, ou seja, apareceu Deus no assunto. Faz, pois, mais sentido dizer que alguém não é capaz de fazer aquilo que deveria fazer, se há alguém que pode capacitá-lo a fazer, tá? Aquilo que não faz sentido por motivos puramente moralistas, um mandamento no sentido de fazer aquilo que é humanamente impossível, passa a fazer sentido quando algum meio de torná-lo possível, né? Divinamente possível, ou seja, o sentido de afirmar que deve não subentende, né? Que é o texto da lição passada, né? Tá um pouquinho antes da recapitulação de número 5 aí. Deve não subentende, né? Aí ele diz lá, aonde tô, para mim não me perder, já me perdi, né? Tá. Faz sentido afirmar que deve não subentende, necessariamente pode, um nível puramente humano. Há então se há disponível alguma ajuda sobre-humana que pode levar a efeito o que deve
ser feito. Ou seja, devo ou não fazer? Posso ou não fazer? Por que que eu não fiz? Aí, isso dentro da norma comum, da ética comum, vai ser avaliada dentro dos princípios comuns. Mas aqui ele diz o seguinte: por causa da graça, isso é avaliado dentro de uma ótica divina. Como é que é essa ótica divina? Posso fazer, posso não fazer. A última lição, sim, o penúltimo vídeo que eu mandei para vocês. No penúltimo vídeo que eu mandei para vocês, a última norma, que é uma norma não conflitante, eu não me lembro qual que era ela, eu acho que é o situacionismo. Ele se baseia na prática do amor. Então, depois dá uma conferida lá se eu não troquei elas, porque elas são muito embaralhadas, mas eu acho que é o situacionismo. Eles trabalham muito na base do amor. Interessante que para a base do amor, nós tínhamos dentro da misericórdia, a misericórdia, ela nos deu normas, e dentro dessas normas, a misericórdia de Deus ela estava incutida nessas normas. O que eram essas normas? Mandamentos. Esses mandamentos, eles eram 10. Tá? Deus então fez os 10 mandamentos, e dentro desses 10 mandamentos, tinha muitas expressões não, 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 não. Quando nós falhávamos, ficou até repetitivo, né? Mas quando nós falhávamos, o próprio Deus, ele olhava e dizia assim: por que que você falhou? Eu não disse que você não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, não poderia fazer aquilo? Por que você falhou? E isso ficava muito complicado no sentido do entendimento humano, porque nós já nascemos com essa questão. Pega um bebê e você fala para ele que ele não pode pôr o dedo na tomada. Eu olhei para a tomada e lembrei do bebê. Se você falar que o bebê não pode pôr o dedo na tomada, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Pôr o dedo na tomada. Porque você falou não. Entendeu? Quando você fala para ele não pega isso, o que ele faz? Ele pega. Por quê? Porque já está na nossa mente, porque nós temos uma mente que foi gerada no mundo natural. O mundo natural é ligado, é dirigido pelo diabo. Então a nossa mente, na verdade... espera aí, a minha mente é dirigida pelo diabo? A Bíblia fala, quanto ao trato passado, eu quero que você se despoje do velho homem, que se corrompem com a concupiscência do engano. Tá? Então ele fala assim, quanto ao trato passado, eu quero que você se despoje do velho homem, que se corrompe com a concupiscência do engano. O que significa isso? Isso aí Provérbios ficou bom, né? Ou seja, isso aí é Efésios capítulo 4, verso 22. No verso 22 ele diz o seguinte, você não pode andar como você andava antes. Então no trato passado, quando você era dirigido pela tua mente. Por quê? Porque agora você não é mais dirigido pela tua mente, agora você é dirigido pelo teu espírito. Uau, filho, espera aí. Então o meu espírito manda o meu corpo? Não. Não muda, a cadeia de comando não muda. É que a nossa mente, quando o homem falhou com Deus, isso lá na misericórdia, no Antigo Testamento, quando o homem falhou com Deus, automaticamente o homem perdeu a sua parte espiritual. Ele continuou com a sua parte intelectual e ele continuou com a sua parte física, mas ele perdeu a sua parte espiritual. Entendem? Quando Jesus veio, Jesus trouxe à vida aquilo que estava morto, que é Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida. Então ele vivificou onde estava morto. Tá? A minha mente estava viva e o meu corpo estava vivo. Então se o meu corpo estava vivo e a minha mente estava viva, aonde estava morto então? O meu espírito. Então ele deu vida no meu espírito. Uau, filho, se ele deu vida no meu espírito, o que acontece com a minha mente? A minha mente continua a mesma. O meu espírito teve uma mudança. Espera aí, nessa questão continua a mesma que eu já explico. Meu espírito agora salvo, meu espírito agora recriado, tá? Eu era com o espírito morto, agora o meu espírito é vivo. Meu espírito agora salvo, meu espírito agora recriado. A Bíblia fala que o Espírito de Deus vem morar no meu espírito.
Tá? Por que, que o Espírito de Deus vem morar no meu espírito? E aí é um texto muito lindo que eu acho, que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, versículo 10, 11, versículo 9 é a explicação de 64:4 de Isaías. Mas o versículo 10 ou 11 por ali, ele diz assim: qual dos homens conhece a coisa do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também o Espírito de Deus conhece tudo a respeito de Deus, até mesmo as suas profundezas ou os seus segredos, tá? Como é que é muito lindo isso então? O Espírito Santo de Deus, que conhece todo o segredo de Deus, vem morar no meu espírito que conhece todos os meus segredos. E aí o Espírito Santo de Deus torna o meu espírito cada vez mais santo. E essa santificação que está aqui no meu espírito, ela tem que vir para a minha mente. Ai, Alsuíris, como é que isso acontece? Isso só acontece por causa disso. Essa palavra, lembra? Essa palavra, Tiago capítulo 1, versículo 21. Despojai-vos de toda malícia e acúmulo de vaidade, e acolhei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, a minha alma é minha mente, a minha vontade e as minhas emoções, que estão todos aqui ligados nessa área. Alcides, como funciona isso então, dessa cadeia de comando? Porque a mente manda no corpo. Se a mente manda no corpo, como é que acontece isso agora? Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que há uma luta muito grande entre a minha alma e o meu espírito, entre a minha carne. Carne é a junção da alma e corpo. Alma e corpo, carne. Alma e corpo, carne. Há uma luta muito grande contra o espírito. E uns militam contra o outro. Quer dizer, um briga com o outro para que não façais o que quereis. É aquela confusão, aquele conflito que você tem dizendo o seguinte: poxa, eu podia aproveitar esse momentinho agora, e nesse momento que eu tenho agora, eu poderia pegar a minha apostila e poderia responder as minhas questões, eu podia fazer a minha lição, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Isso o meu espírito fala. Aí a minha mente fala assim: ah, tá louco, você tem tanta hora para fazer isso, você tem tanto tempo para fazer isso, vai querer fazer logo agora. Então você resolve parar e não fazer isso agora. Quando você resolve parar e não fazer isso agora, o que que acontece? Você não fez aquilo que tinha que ter feito e o teu espírito então acabou perdendo aquele momento de ligação. Quando você faz aquilo que você deveria ter feito, então o teu espírito mandou na sua mente. Você entendeu, né? Seu espírito mandou a informação para sua mente e a sua mente correu para fazer o material, para fazer a recapitulação da matéria, para estudar a matéria. Não só a minha, aos demais professores, professor Zé Carlos, professor Cícero, professora Anéia e os demais professores, tá? Mas dentro do que você está fazendo, ou você trabalha dentro de uma vontade, que aí você é dirigido pelo espírito, ou então você está sendo dirigido pela tua mente, tá? Como que isso acontece, Alcides? Então, eu sempre gosto de explicar isso. A minha salvação está no espírito, tá? Porque o meu espírito é salvo. A minha alma, ela é renovada, entendeu? Eu estou renovando, tá? Eu estou transformando a minha alma pelo poder da palavra. Quanto mais essa palavra entra na minha mente, mais trabalha. Se o meu espírito e a minha alma trabalham juntos, é lógico que o meu corpo naquele dia será transformado. Vocês entendem, né? Nós estamos falando de processo. Primeiro processo, salvação do espírito, que não foi parte minha, foi parte de Deus. Pois pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, né? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. 2, 9 e 10, né? Mas quando essa salvação chegou no meu espírito, ela chegou no meu espírito para me dar condição de eu renovar a minha mente. E aí você entende por que Deus deixou a palavra escrita. Para que Deus deixou a palavra escrita? Para que tem essa palavra escrita? Por que a gente tem que ser dirigido por essa palavra? Alcides, é porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas.
Se eu não uso essa palavra, se eu não me envolvo com essa palavra, a minha alma, a minha mente, ela continua mundana. E quem manda na alma mundana é o diabo. Então eu não posso, eu não quero, eu não consigo ser dirigido mais pelo diabo. Por quê? Porque agora eu pertenço à família de Deus. Lembra no vídeo anterior que eu mandei isso para vocês? Eu pertenço à família de Deus. Então, pertencendo à família de Deus, agora eu preciso agir de tal forma que a minha mente, então, ela fique subjugada. Eu acho muito lindo Paulo quando ele fala isso em Romanos. É Romanos? Não, é 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim, ó, mas em tudo eu subjugo o meu corpo, para que pregando aos homens eu subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, o reduzo à servidão. Então o meu corpo tem que ser um servo do meu espírito. Para que ele seja um servo do meu espírito, a minha mente e o meu espírito tem que estar alinhado. Tá? Então ele diz assim, tudo subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, ou à servidão, para que, pregando eu aos homens, não venha com isso a ser desqualificado. Ou seja, o Paulo entendia muito perfeitamente, é a pessoa que mais trabalha sobre a divisão espírito, alma e corpo, essa divisão de trabalhar a salvação da alma, a salvação do corpo, a salvação do espírito, salvação da alma, salvação do corpo, que usando o termo certo seria salvação do espírito, renovação da alma, transformação do corpo. Meu corpo será transformado, minha alma será renovada e meu espírito já é salvo. Então, meu espírito salvo renovará minha alma, que transformará meu corpo. Tá? Então, essa cadeia de comando, ela vai andando dessa forma. Então, sempre quando tem Deus atuando, todas as normas, todos os conflitos de ideia, eles caem por terra. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, aonde que eu queria ler mais para vocês? Tá. Ele diz assim, ó, algumas dificuldades sérias com o absolutismo ideal. A despeito de seu apelo àqueles que procuram algo definido e simples, o absolutismo ideal tem algumas dificuldades graves. Nem todas as normas éticas possuem a qualidade definitiva ou universalidade, tá? E as decisões éticas não são sempre simples. Entre os problemas vinculados e a posição idealista, e a posição do idealista ideal podem ser mencionados na sua tendência ao legalismo, uma falsa aplicação da doutrina da depravação, tá? Um entendimento errôneo da responsabilidade moral e uma tentativa fútil de se esconder ou de esconder-se por trás da incompreensibilidade, tá? Incompreensibilidade. O que acontece dentro disso? O que acontece dentro disso? E aí ele fala assim, é o absolutismo ideal. Ele se esconde dentro de um preceito ou dentro de um conceito de que, eu não consigo fazer isso. Você vai ouvir isso, ou você já ouviu muito isso. Alguém chega para você e fala assim, ô fulano, ô Alcides, por que você não fez isso? Aí ele fala assim, o Alcides responde, ué, eu não fiz porque eu não consegui fazer. Mas o Alcides não fica só com essa resposta. Ele fala, o Sérgio também não fez. A Maria também não fez. Então, na verdade, o homem ele tem essa tendência desde da queda do Adão, né? Desde o problema que o Adão teve, quando Deus aparece a ele e fala assim, Adão, o que houve? Ele falou, não, eu não pequei. Quem pecou foi a mulher que tu me deu. Entendeu? Aí Deus chega para a mulher e fala, ô, Eva, o que houve? Aí ela, foi a serpente. Quer dizer, então dali em diante, sempre aparece um outro que é culpado. Então você nunca é culpado. Então, na verdade, se torna uma dificuldade séria nesse sentido, porque você tem as desculpas. E nessas desculpas que você dá, ou nas desculpas que o homem tem, tá? Nós não podemos dar desculpas. Nós temos uma norma não conflitante. Lembra? A nossa norma não conflitante está aqui. É a palavra de Deus. Essa norma ela não é conflitante. Essa palavra de Deus, ela tem 66 livros.
ela foi escrita por 40 homens, ela foi escrita no espaço de 1.600 anos, e não tem um texto nesse tempo ou nesse povo que conflita. Muito diferente disso. Um completa o outro. Um completa o outro. Eu citei um texto para vocês agora há pouco, que eu acho que esse é um dos textos mais lindos, e o Paulo é o craque em usar isso. O Pedro usa, os outros usam, mas o Tiago usa, mas o Paulo é craque nisso quando ele diz assim, eu disse para vocês de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 agora há pouco, e ele diz assim, ora, como está escrito. O Paulo sempre usa isso. Quando vocês estiverem lendo alguma carta de Paulo, algum comentário de Paulo, onde ele fala assim, ó, tá escrito, ou está escrito. O próprio Jesus dizia também assim, ó, tá escrito, tá escrito. Essa questão está escrito, eles estão citando o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, só para nós entendermos, irmãos, o Novo Testamento não existia no tempo desse povo. Quando Paulo ministrou, quando Cristo ministrou, quando Tiago ministrou, quando Pedro ministrou, todos esses homens, o Antigo Testamento existia, o Novo não. O Novo era eles que estavam fazendo. Vocês entendem assim, né? Porque depois conflita a nossa mente. Por que eles falavam do Antigo Testamento e não falavam do Novo? Porque o Novo era eles que estavam fazendo. A carta deles, a ministração deles, depois foi escrita e compilada para nós, tá? E veio para nós em regime de cartas, né? O Antigo Testamento vem em forma de livro, o Novo Testamento vem em forma de cartas, tá? Ou epístolas, como a gente fala, como a gente costuma dizer. Mas quando você lê essa expressão está escrito ou como está escrito, você pega a direção que ele vai te dar, pega o link, gostou, né? Pega o link e você vai ver o que ele falou, aonde está escrito isso. Então quando Paulo dizia assim, ora, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é a escrita legal do texto de Isaías. Só que o texto de Isaías ele é mais forte do que esse momento que o Paulo fala, porque o texto de Isaías ele diz assim, Isaías capítulo 64, verso 4. Isaías 64, 4 ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Opa, peraí. Nem olhos viram? Não. O Isaías 64, 4 é outro texto, eu estou citando o mesmo texto. Isaías 64, 4 ele diz assim, eu perdi só o início da fala do Isaías, mas ele diz assim, aquilo que o olho não vê e o coração não sente, eu perdi Isaías 64, 4, é lindo, entendeu? É lindo. É mais ou menos assim, não é o texto exato, mas é mais ou menos assim. O Isaías ele diz assim, nunca se ouviu falar num Deus, desde as antigas épocas, eu perdi só esse comecinho, desde as antigas épocas até hoje não se ouviu falar num Deus como tu. Aí ele dá uma paradinha e diz assim, porque tu trabalha para aqueles que em ti esperam. Eu acho muito lindo, é desde a antiguidade, agora sim, agora peguei. Ó. Desde a antiguidade não se viu, nem com o olho viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti, porque tu trabalha para aqueles que em ti esperam. O texto veio, né? Aí ele diz assim, o Paulo explicando, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que aí o Paulo completa no versículo de número 10, é onde eu acho muito lindo essa expressão do Paulo, que o Paulo coloca o Espírito Santo como o mentor, como o colaborador, como o instrutor desse grande milagre, desse grande conceito de Deus. Aí diz assim, mas essas coisas elas são reveladas a nós pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Ou seja, Deus tem muitas coisas para se revelar a nós e se revela pelo Espírito. Aí você fala assim, mas Alsuíris, o Espírito Santo está conosco, por que nós precisamos da palavra? Porque o Espírito está conosco para nos ensinar a palavra.
Tá? Ele não vai nos ensinar esta palavra, porque essa palavra escrita é logos. Logos é palavra escrita. O Espírito Santo vai explicar para nós, vai ensinar para nós o rema. Ele não explica o logos. O logos você tem que ler. O logos você tem que ler. Ele vai explicar para você o rema. Depois que você lê, o Espírito Santo traz para você toda aquela maravilha do que você leu. O segredo contido na palavra. Eu digo que é você levantar as letras e ver o que tem por baixo. É o Espírito Santo que revela isso para nós, tá? E aí nós completamos, nós terminamos isso, e aí eu quero que vocês depois preparem essa recapitulação de número 7, tá? E a gente vai depois passar uma outra lição para vocês, tá bom, meus amados? Deus abençoe, muito bom falar com vocês, tá? Espero que estejam todos bem, tá? Fiquem em casa, se possível, se cuidem, tá? Logo, logo nós estamos nos livrando disso, dessa pandemia, desse problema sério, e nós voltaremos a nos beijar, nos abraçar, nos ver e a estudar juntos, que é a coisa mais linda e mais maravilhosa para mim, tá bom? Deus abençoe. Beijo.